Olá, sexto ano! Sexta videoaula de ciências, estamos iniciando a unidade 3, composição da matéria. Na videoaula de hoje, nós vamos iniciar a apostila volume 2. Estudaremos o assunto relacionado às páginas 2 até a página 6. E para a gente começar, a gente vai interpretar essa imagem. O que nós temos aqui nessa imagem? Várias respostas são possíveis, mas vamos pegar, por exemplo, 3 itens aqui da imagem. Temos o ar, embora a gente não esteja vendo ele, porque ele é transparente. Temos a água e também temos a areia. Pegando apenas o ar. O ar, ele é uma mistura de vários gases. 78% do ar é nitrogênio, 21% é oxigênio e 1% são outros gases, como o gás carbônico, o argônio, vapor de água e também outros gases. Muito bem, na natureza, as substâncias, geralmente elas estão misturadas umas às outras, formando misturas. Inclusive, o corpo humano é uma mistura. O corpo humano é uma mistura de vários sais minerais, como carbono, hidrogênio, oxigênio, manganês, cálcio, sódio, cromo, entre outros. O conceito de substância, aliás, o conceito de mistura, está nesse quadrinho verde. Quando duas ou mais substâncias estão reunidas, dizemos que é uma mistura. A maior parte daquilo que compõe o universo, ou seja, a matéria, é classificada como uma mistura. E essa figura mostra um suco de morango. Suco de morango ali feito provavelmente com leite, morango e açúcar. Uma mistura, porque é formado mais de uma substância. Voltando para aquela imagem de antes, agora pegando um outro exemplo, pegando a água. A água é uma substância ou é uma mistura? Então, para quem respondeu mistura, está correto, porque a água é formada pela substância H2O, mas também por sais minerais. Aqui uma tabela vocês podem encontrar nas garrafinhas de água mineral, para mostrar que a água mineral ela é composta de água, substância água, mas também por sais minerais, como bicarbonato, silício, cálcio, sódio, entre outros. Então, quando eu tenho duas ou mais substâncias juntas, eu tenho uma mistura. Mas digamos que eu pegasse apenas a substância água e guardasse ela numa garrafa, somente H2O, tirasse todos os sais minerais. Professor, isso é possível? Sim, é possível. A água chamada de água destilada é uma água que só tem H2O, que não tem sais minerais. E quando eu tenho uma substância só num determinado lugar, eu tenho então uma substância pura. Substância pura é quando eu tenho somente uma substância. Eu não tenho uma mistura. As substâncias puras, elas podem ser classificadas em substâncias puras simples ou compostas. A diferença básica está no número de elementos químicos que formam a substância. Substância simples só tem um elemento. Por exemplo, um prego. Ele é feito só de ferro, então ele é uma substância pura simples, porque só tem um elemento, o elemento ferro. O oxigênio que a gente respira também é uma substância simples. Por quê? Porque só tem o oxigênio. O2, não existe outro elemento químico. Já substâncias compostas é quando tiver dois elementos químicos ou mais. Por exemplo, o gás carbônico. Ele tem o C, que é o carbono, e o O, que é o oxigênio. Então, ele é uma substância pura composta. Já a água, H2O, também tem dois elementos, então ela também é uma substância composta. E quando eu tiver substâncias simples e compostas no mesmo lugar, como a gente já viu antes, a gente vai ter misturas. E as misturas podem ser classificadas em dois grupos: as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Qual a diferença entre elas? Observe a figura. As misturas homogêneas, você vai ter, quando você observar ela, você não vai ver diferença entre os componentes. Você vai ver como se fosse uma substância só. Mas, na verdade, aqui dentro tem componentes diferentes. Por exemplo, água mineral. Água mineral você não vê os sais minerais. Você vê uma substância líquida, transparente, parecendo uma coisa só. Mas, na verdade, é uma mistura, porque tem água e sais minerais. Então, é uma mistura do tipo homogênea.
Já se você pegar uma sopa ou uma batata cozinhando, você vai perceber a água e também a batata. Você vai ver diferenças. Então, quando você vê diferenças numa mistura, você vai ter uma mistura heterogênea. Mistura heterogênea é quando você vê diferenças. Pode ser assim como na imagem, dois itens diferentes, ou 3, ou 4, ou quantos mais forem. A mistura homogênea, a gente diz que ela tem uma fase. Você vê uma coisa só. Já a mistura heterogênea, ela vai ter duas ou mais fases. Nessa figura, duas fases. O número de fases seria o número de coisas diferentes que você está vendo na mistura. Quando você só vê uma coisa, não vê diferenças, aliás, você tem uma mistura de uma fase, uma mistura homogênea. Duas ou mais fases, heterogênea. E de onde vem o nome homogênea e heterogênea? Homo significa igual. Então, quando você vê uma coisa e parece tudo igual, você tem uma mistura homogênea. E hétero quer dizer diferente. Então, quando você vê diferenças, você tem uma mistura heterogênea. Se você tem uma parede aí na sua casa pintada toda de branco, por exemplo, e você vê tudo uma cor só, você tem uma mistura homogênea. Agora, se você tem um outro tipo de pintura que você vê diferenças entre as colorações, você vai ter uma mistura heterogênea. Vamos ver esses exemplos agora, então. A água mineral. Não a garrafa, e sim o líquido que tem dentro dela. É uma mistura homogênea ou heterogênea? Se você colocar ela num copo, você vai ver que ela é uma coisa só, que ela é, no caso, uma substância líquida transparente. Então, ela é uma mistura homogênea. E essa mistura aqui entre óleo, água e areia, você vê diferenças entre os componentes? A areia está no fundo, a água está no meio e o óleo está flutuando sobre a água, porque ele é menos denso. Então você vê diferenças entre os componentes. Quando você tiver uma mistura do tipo heterogênea, como essa daqui, e tiver duas fases, você tem uma substância bifásica. Nessa figura nós temos uma fase, que é a areia, outra fase, que é a água, e a fase de cima, que é o óleo. Então você tem uma mistura heterogênea trifásica, porque ela apresenta três partes diferentes. Se você tivesse mais um item aqui e formando quatro fases, você teria uma mistura polifásica. Então, duas fases bifásica, três fases trifásica, quatro fases ou mais polifásica. O assunto de hoje era esse. A gente se vê de novo na quarta-feira. Obrigado e até lá!